o ser humano pode ter tudo aquilo que ele deseja e sonha. Quando ele não o tem, é porque ele desistiu de sonhar. Boa noite, meus nobres e caros irmãos de caminhada. Estamos aqui uma vez mais reunidos com um único propósito e um único objetivo: levar um pouco de paz, levar um pouco de luz e nos reencontrarmos, porque amigos também se reencontram, não é? Agradeço a todos vocês, né, por todo o carinho que eu recebi dos comentários de felicitações pelo 1 ano do Portal Paz. Chegamos a 1 ano, estamos hoje aqui nós três, Pedro, Crispo e eu. Então esse barulhinho no fundo, não se preocupe, que é o Crispo e ele tem liberdade aqui porque os animais são demais. E então um pequeno barulhinho é o Crispo e tá tudo ótimo, tá? Não vamos nos preocupar com isso. Mas feliz, estamos uma vez mais aqui no estúdio do Pava e o Pava tá aqui do lado, feliz da vida, de visual novo. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, muito boa noite. Estou aqui com um aparelho nos dentes, por isso, né, a voz está um pouquinho diferente, mas estou com vocês aqui esta noite, mais uma vez, anotando as perguntas de vocês. E hoje vocês perceberam, né, o Jordelei está com a voz recuperada, ainda não 100%, né, por isso que eu vou ficar aqui falando para poupar a voz dele. E para dizer também que devido a isso, nossa live terá 45 minutos hoje. E teremos também a canalização dos mentores. Peço a todos o like e estou aqui anotando as perguntas. Um abração. Com uma alegria muito grande, o Portal Paz está ganhando uma proporção que me deixa muito feliz, porque um dos principais motivos que me leva a trabalhar não é apenas o crescimento de um canal, de uma visibilidade. O Portal Paz, ele parte do desenvolvimento das pessoas, porque o Jordelei vai chegar um dia que ele não vai mais estar, porque ele vai estar fazendo outras coisas, ou estará em outro plano espiritual, no plano espiritual, ou enfim, ele não estará. E se o trabalho está todo personificado, todo firmado em cima de uma pessoa, o trabalho termina. Agora, quando nós criamos as possibilidades de que novos venham, que o trabalho produza e cresça, então quer dizer que a probabilidade desse trabalho ser ultrapassar as décadas e talvez, né, quizás alguns séculos, então nós temos que produzir trabalhadores. Com esse propósito, nós temos gravado vídeos, temos feito lives, temos trabalhado nos grupos de estudo. Nós estamos crescendo e nós queremos não apenas crescer em número de pessoas que nos seguem ou de tudo. Não, nós queremos crescer no trabalho, nós queremos crescer de uma forma de ajudar mais pessoas, de ajudar mais irmãos, e não só pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas, espíritos desencarnados, ou seja, a gama toda grande, para que a gente possa chegar no mundo espiritual quando formos convidados a sairmos desse plano atual que estamos e irmos para o mundo espiritual, então lá tenhamos inúmeros irmãos para nos receber de braços abertos. Não que a gente faça esperando isso, mas a gente sabe que a gratidão sempre vem com um abraço. Então, ajudando, nós também seremos ajudados.
porque esta é uma máxima fantástica, é dando que se recebe. Um abraço gigantesco a todo mundo, fiquem em paz e até logo mais. Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Como vocês estão? É com imensa alegria que uma vez mais nos reunimos em nome de Deus, em nome do Salvador, para juntos estarmos congregados na falange da luz, da paz e da esperança. Nós sabemos o quanto são necessários os bálsamos energéticos que são emanados do mundo espiritual até nós. Nós também reconhecemos e sabemos o quanto o ser humano tem a necessidade de compreender, de visualizar ou de perceber. Mas nem sempre este ponto se torna possível, devido às nossas percepções extrafísicas ainda em desenvolvimento. Mas neste momento, não importa o local que você esteja, não importa a cidade, o país ou o continente que você esteja. Neste momento, a espiritualidade que te acompanha derrama sobre você tudo aquilo que lhe é necessário, que lhe é importante, mas que acima de tudo te fará encontrar o que buscas em harmonia, em paz, em cura. A vida, queridos e amados irmãos, no mundo espiritual, nada diverge da qual a conhecemos no mundo terreno. Por mais que saibamos que ela é uma cópia imperfeita do mundo dos espíritos, ela não diverge imensamente. Podemos, sim, observar muito mais facilmente a ação benéfica ou nefasta que os nossos pensamentos e as nossas ações podem produzir. Podemos ver em uma velocidade muito maior a força de uma emoção construtiva ou de uma emoção em desequilíbrio. Podemos navegar e flutuar imensamente dos pensamentos mais equilibrados aos mais desvairados. É por isso que empenhamos uma força muito grande há milhares de anos, desde a vinda libertadora de Jesus, nosso guia, nosso modelo, para que a humanidade encontrasse na forma de viver, de agir, o equilíbrio para as suas forças, mas acima de tudo, para o despertar do seu conhecimento daquilo que o é. Jesus, com seu amor incondicional, nos ensinou a amar e a respeitar. Mostrou-nos que as leis do universo, por mais belas que sejam, necessitam da atenção, do cuidado e da vigilância. Mostrou-nos, através dos mandamentos, as leis e os profetas. Mas, acima de tudo, nos exemplificou com o amor e com a serenidade os passos seguros que deveríamos traçar ao longo de nossa existência. Então caminhamos, e neste caminhar, muitas vezes mergulhados pelo desequilíbrio, a sociedade afunda em períodos trevosos, períodos escuros da história da humanidade, onde a perseguição religiosa,
onde o controle e o domínio da religião com o poder gerava inúmeras perseguições e mortes, onde o livre expressar da vontade não era permitido e também não era aceito. Assim, atravessamos este período nebuloso da história da humanidade e entramos para um outro estágio, aonde a tecnologia, a informação, e pense em tecnologia não como a conhecemos hoje, mas como se deu os primeiros passos, desde a descoberta da eletricidade. Assim como a fabulosa descoberta da roda há milhões de anos atrás. O descobrimento do telefone. E assim a humanidade veio crescendo, até chegado o momento em que inúmeras aparições no mundo nos revelavam profecias, ideias e conceitos de seres luminosos que não abandonavam a sociedade que era possuidora de um corpo físico. Até então, com nomes de santos, com aparições de anjos, aprendemos a reconhecer a luz, o amor e a paz. Já quando a sociedade avançava, necessitava se cumprir mais um dos ensinos do Cristo Jesus. E então, como ele havia nos informado, a verdade nos viria, a verdade chegaria até nós e nos libertaria. Conhecemos, através da falange do Espírito da Verdade, a codificação entre os mundos físicos e extrafísicos, desvendando e descobrindo o véu que existia entre os mundos. Até então, convivido e vivido apenas por um pequeno grupo, mas agora exposto a uma sociedade, à humanidade, como não uma doutrina nova e verdadeira, mas apenas como um despertar de novos horizontes de conhecimento e de vivência. Mas desde então, dos pronunciamentos divinos do Salvador Jesus, até os dias de hoje, a espiritualidade empenha-se, independente da crença, do credo ou da religião, em dizer à sociedade humana para encontrar o equilíbrio, principalmente nas ações e nos pensamentos, buscando através da fraternidade, da humildade, o caminho do reequilíbrio e da regeneração. Mostra-nos o papel essencial que a família consanguínea e a família de amigos que criamos tem no nosso dia a dia. Mostra-nos e esclarece-nos as necessidades probatórias da nossa existência com os nossos irmãos e com a nossa própria consciência. Mostra-nos os pontos primordiais das expiações vividas nos dias a dias da sociedade. E assim vamos galgando, abrindo e descortinando cada vez mais a ignorância que nos cegou por milênios. E hoje, uma vez mais, nos deparamos com inúmeros irmãos que descem das colônias espirituais, atravessam as faixas densas e vibratórias camadas que existem logo sobre as nossas cabeças,
para chegar das diferentes formas, por canalizações, por mensagens, por intuições, à sociedade, seja através de pastores, de freis, de médiuns, ou até mesmo de estudiosos, psicólogos, médicos, cientistas, a dizer a importância que tem o pensamento no ser humano. O ser humano é aquilo que pensa ser. Frase tão repetida e tão falada, mas repleta de verdade. O processo da evangelização não se dá por conhecer o Evangelho ou os Evangelhos. A espiritualização no ser humano se dá pelo fato de amar, de respeitar e de compreender. Então, encontramos em equilíbrio as leis da ética, aonde diz que o limite é aonde começa o limite do nosso irmão. Veja que nesses traços, que neste momento de espiritual não tem nada, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, é o caminho perfeito para a elevação, porque então aprendemos um ponto fundamental no processo da humanização espiritual: o respeito mútuo. E o respeito mútuo se dá também pela crença, pelo credo, pela opinião de nossos irmãos. Muitas palavras são proferidas no dia a dia. Tenhamos nós o filtro para saber se as nossas palavras produzem a construção do bem e da luz, estrada que é criada pedra por pedra para o nosso caminhar, ou se as nossas palavras são carregadas de crítica, de inveja ou de insegurança. Então saberemos qual é o caminho que estamos a traçar nesta estrada e como nesta bela existência, a cada segundo podemos recomeçar. Nunca é tarde para reavaliar nossos pensamentos, nossas ações, mas acima de tudo, quem somos e quem queremos ser. A espiritualidade que nos envolve todos os dias, ela tem por um único objetivo trazer o esclarecimento, a luz e o amor à sociedade. Porque amanhã, despertos da matéria e moradores, uma vez mais, do mundo definitivo, a pátria espiritual, colheremos os frutos aqui semeados, aqui lançados. Então, neste momento, será inevitável recorrer em nossa mente, em nossa consciência, o amor, a paz, as energias benéficas e benevolentes proferidas, ou então o fardo do julgamento, da conduta equivocada, da falta de auxílio a nós e ao nosso irmão. E isto não é um processo de um estado de julgamento onde seremos submetidos. Não. É ainda mais belo e mais puro, porque é a nossa consciência, nós unicamente conosco mesmo, diante destes afazeres da nossa consciência. A reabilitação daquilo que fizemos, no preço e no peso que fizemos. E isto, veja que Jesus, nosso modelo, nos alertava para cuidarmos com os julgamentos, porque com o peso que julgardes, será julgado pela nossa própria consciência. Queridos e amados irmãos, olhamos
século XXI, tão belos e oportunos aprendizados. E ainda hoje temos a tendência de vivermos idades trevosas da humanidade. A subjugação do poder através da religião, a descrença sobre ser mais ou menos que os nossos irmãos, acreditarmos que homens são maiores que mulheres, como muitas crenças, e não como forma de crítica. Acreditarmos que a cor interfere na existência de um ser, ou que o gosto de A ou de B também seja algo a ser discutido, julgado ou perseguido. Veja, queridos e amados irmãos e irmãs de caminhada, o quanto nós, como humanidade, ainda precisamos compreender, já que ainda no período de 1800, o codificador perguntando aos benfeitores luminosos que ali estavam se espíritos possuíam sexo. E eles sabiamente e humildemente responderam que não, que o sexo, a aparência, era apenas uma necessidade humana e terrena para um mundo de provas e expiações em que vivemos. Diante deste e de tantos outros esclarecimentos, ainda faz-se necessário abençoar canhões, balas, fuzis. Ainda faz-se necessário lançar sobre trabalhos de amarrações, de bruxarias. Não que a bruxaria seja apenas para o lado negativo, mas apenas como força de expressão. Força de expressão até na qual estou equivocado ao expressá-la. Mas, diante do processo de criarmos apenas caminhos e situações que alimentem o nosso ego e a nossa vontade exacerbada de poder, conduz-nos ao convívio com forças de semelhante carga vibratória. E então, aquele caminho que era para ser leve, suave, torna-se pesado, um fardo a ser carregado. E por vezes cansamos dele. Hoje falamos abertamente da necessidade da oração, da crença e da mudança, porque não importa a condição ou o local que você se encontre. No instante em que você disser a ti mesmo: não quero mais isso, quero mudar, naquele momento, tenha certeza absoluta que o horizonte luminoso se fez presente diante dos teus olhos e a mudança está apenas pela sua ação, porque ajuda jamais faltará, companhia jamais faltará. Neste momento, que países, que continentes encontram-se em revoltas originadas pelo poder, necessita que a grande maioria dos irmãos, portadores da consciência do equilíbrio, independente das crenças, unamo-nos em amor, em oração, para os governantes, para as nações, para os conflitos, para que possam ser amenizados e resolvidos, para que os massacres sangrentos
não sejam mais a principal porta de entrada de inúmeros irmãos despreparados, assustados ou mutilados no mundo espiritual. Mas que as nossas orações, para aqueles que ainda ocorrer, possa ser o remédio, o bálsamo para o equilíbrio, para a paz e para o amor. Sejamos nós os instrumentos por onde a luz floresce, a consciência desperta e o amor reina. Desta forma, agradecidos, damos por encerrado esta primeira parte desta noite tão iluminada e abençoada. Eu me chamo Ezequiel. Como estamos, querido Pedro, com as perguntas? Boa noite, querido mentor. Temos muitas perguntas e muitas delas foram respondidas no seu discurso maravilhoso. E, da nossa querida Luciana, que não só ela, acredito, esteja angustiada com o que está acontecendo lá no Afeganistão e estas coisas, Acredito que conversamos sobre isto e precisamos fazer orações para aquele local. A sociedade, meu querido filho, precisa aprender e muito. Mas em vez de rezar, de elevar o pensamento, um segundo que seja para o alto. E não é proferindo palavras, é abrindo o coração, dizendo o que você quer, o que você deseja. Veja que precisamos recitar uma vez mais Jesus. Aquilo que pedirdes em oração vos será dado. Então, o que custaria, às vezes, nós falarmos: Senhor, levai luz a quem precisa, levai luz a fulano de tal, para que possa acordar e entender de forma melhor. Veja, não roubou nem 10 segundos da tua vida, mas o benefício curou milhares. É dando que recebemos. Fiquem com Deus. Uau! O que dizer depois disso? Obrigado, Ezequiel. Obrigado, Aikenaz. Obrigado, Lázaro. Obrigado, Natanael. Obrigado, Ana. Obrigado, Samuel. Obrigado, Rayon. Obrigado, Marcos. A gente vai ter que agradecer tanto. Quanto mentor! Senhor Jesus. E obrigado a vocês que estão assistindo. Obrigado a vocês por serem nossos amigos. Obrigado a vocês por criticarem também o nosso trabalho, porque a crítica nos constrói, nos fortalece. Obrigado pelas colaborações de mensagens, pela forma como cada um contribui e colabora com o portal, com o canal. Eu já estou começando a ficar rouco demais porque abusei de novo um pouquinho da voz. Mas obrigado, é delicioso estar com vocês. E em breve estaremos novamente passando da hora. Fiquem com Deus. O medo era o mesmo para aquele que tentou como para aquele que desistiu. As transformações que pedimos em oração ao Criador serão alcançadas
no instante em que nós nos lançarmos em ações e atitudes para conquistá-las. E é nesse momento que podemos vos assegurar que o céu não tem limite.